Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Linhares Online. Conectividade e soluções. Hotel Ibis Style. Sua parada certa em São Mateus. Olá, fique bem informado. A partir de agora está começando o nosso Sim Notícias, trazendo os principais assuntos da nossa região. Confira na edição desta terça-feira. Linhares retomou o sistema de revezamento na abertura do comércio após ser incluída no mapa do risco alto para a Covid-19. Por causa dessas mudanças, um grupo de comerciantes fez um protesto no centro da cidade nesta tarde. No primeiro dia, após o novo decreto, o movimento de pessoas no centro da cidade foi intenso. O levantamento da CDL Linhares mostra que muitos lojistas estão a ponto de encerrarem suas atividades por falta de recursos. Já em Conceição da Barra, comerciantes vivem a expectativa de retomada do turismo, paralisado por conta da Covid-19. Um galpão pegou fogo em Boa Esperança na noite passada. Confira também os destaques do setor de polícia da nossa região. Estes e outros assuntos agora aqui na sua TV Sim, seu canal local. Obrigado a você também de São Mateus e região que nos acompanha, trazendo as notícias de Linhares, Soretama, toda a região aqui, São Mateus, que também acompanham Sim Notícias. Olha, Linhares foi incluído no grupo de municípios com alto risco de transmissão da Covid-19. Por conta disso, um novo decreto determinou revezamento na abertura das lojas. O horário de funcionamento do comércio também está mais apertado. Um novo decreto municipal está em vigor e o comércio passa a funcionar de forma alternada mais uma vez. A decisão foi tomada após Linhares ser classificada como de risco alto para a Covid-19. O município precisou restabelecer essa regra de alternância em razão do novo mapeamento de risco, que foi definido no último sábado pelo governo do estado. E conforme esse mapeamento de risco, o município de Linhares passou do risco moderado para o risco alto. E todos os municípios enquadrados como risco alto precisam ter essa regra de alternância de funcionamento do comércio. Nos dias ímpares estão autorizados a funcionar os segmentos de uso geral. Já nos dias pares, os segmentos de uso pessoal, das 10 às 16 horas, de segunda a sexta-feira. Estabelecimentos que comercializam roupas, calçados, acessórios, funcionam nos dias pares. Outros estabelecimentos que comercializam eletrodomésticos, eletroeletrônicos, material de construção, esse tipo de segmento que não é voltado para o consumo pessoal funciona nos dias ímpares. Hoje, mesmo com apenas uma parte do comércio funcionando, o centro de Linhares encontrava-se com um grande número de pessoas. O secretário frisou a importância do isolamento social. Exatamente, o município ele não tem como flexibilizar essa regra imposta pelo governo do estado. Existe uma portaria da Secretaria de Estado da Saúde que determina essa regra de alternância, de revezamento entre os segmentos do comércio e, infelizmente, o município não tem como fugir disso. A gente precisa estabelecer essas diretrizes obedecendo sempre as normativas que são definidas pelo governo do estado. Ainda de acordo com o secretário, a determinação é estadual e deve ser cumprida. E, infelizmente, Linhares hoje é o 5º município em número de casos dentro do estado, é o município fora da região metropolitana da Grande Vitória com o maior número de casos e dentre esses municípios, infelizmente, é o município com o pior índice de isolamento social. Então, como o isolamento social também influencia nessa questão do mapeamento de risco, enquanto a gente não conseguir melhorar esse índice de isolamento, infelizmente a tendência é que o município permaneça classificado nesse nível de risco alto. Bom, e por conta dessa mudança no funcionamento do comércio, alguns donos de lojas fizeram um manifesto no centro da cidade de Linhares nesta tarde. De mãos dadas, eles bloquearam o trânsito por alguns minutos no cruzamento das avenidas Monsenhor Pedrinha e Augusto Calmon. Apesar do princípio de tumulto, o protesto durou pouco tempo. A presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Linhares, Flores Izardo, disse que a CDL não teve qualquer participação nessa manifestação. Disse ainda que, apesar das dificuldades que o comércio tem enfrentado, a CDL segue cumprindo as determinações tanto da Prefeitura quanto do Governo do Estado. Olha, a CDL ela está imensamente triste
de Linhares chegar a esse ponto de tantos contaminados. Como ela chegou no ponto máximo de contaminados, o prefeito, o que ele fez? Ele acatou a determinação do decreto do governador. E nós, enquanto CDLs, temos que acatar as decisões do prefeito. É claro que se você me perguntar se eu estou feliz, não. Eu não estou, a CDL não está. Nós gostaríamos de estar aberto todos os dias. Mas, infelizmente, nós temos que acatar decisões maiores. Com relação ao manifesto que teve hoje na rua, se você falar a CDL participou, não. Porque a CDL passou o dia inteiro em reunião com o sindicato, com representação da cidade, representação do comércio, de restaurante, de material de construção, porque todos estão insatisfeitos com os horários. Mas todos entendem, do sindicato, todos que estivemos hoje reunidos, entendem que nós precisamos trabalhar de acordo com o decreto, ok? Eu quero agradecer a atenção da TV5, que sempre esteve disposta, e pedir perdão aos comerciantes, que talvez eles estejam achando que nós, CDL, não fazemos. Nós fazemos sim. Nós temos lutado para que as lojas estejam abertas em horário normal, mas nós também temos que obedecer. É isso aí. A situação realmente é muito difícil, né, para os comerciantes, mas, claro, a vida humana vem em primeiro lugar, né? Gente, vamos agora a um rápido giro trazendo os destaques policiais da nossa região. Um menor foi apreendido com arma de fogo no bairro Nova Esperança, em Linhares. Um adolescente foi apreendido no bairro Nova Esperança nesta segunda-feira e com ele foi encontrada uma arma com 6 munições intactas. Policiais militares faziam uma vistoria no bairro e avistaram o indivíduo que estava conduzindo uma moto. Para desviar a atenção da guarnição, ele teria parado próximo a um grupo de pessoas, mas os PMs o abordaram e fizeram a apreensão. O jovem tem 17 anos e disse estar armado para se proteger, já que vinha sendo ameaçado de morte. No bairro Sayonara, em Soretama, a polícia foi acionada para socorrer uma mãe que havia sido agredida pelo filho. De acordo com a vítima, o homem é usuário de drogas e havia chegado em casa alterado. Ele teria empurrado contra a parede e, em seguida, se apropriado de uma botija de gás e uma caixa de som, para serem vendidas ou trocadas em uma boca de fumo. A mulher ficou com a mão lesionada e precisou ser encaminhada para o pronto atendimento local. Na manhã dessa terça-feira, também em Soretama, o corpo de um jovem foi encontrado com 6 perfurações de arma branca. O rapaz era conhecido como Foguinha e foi encontrado no interior de uma residência, já sem vida. A perícia foi acionada e, após os procedimentos, o corpo foi removido e encaminhado para o serviço médico legal. A polícia prendeu o suspeito por ter matado um homem conhecido como Xaropinho em Chapadão do 15. O homicídio ocorreu em 2017 e a vítima foi morta com 9 golpes de faca. O autor do crime tem 24 anos e inicialmente foi preso por porte ilegal de arma de fogo. Durante a abordagem na casa do indivíduo, ele despeçou a arma no chão do quarto e tentou se esconder embaixo de uma cama. Ele foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia Regional de Linhares. Ao chegar lá, também ficou constatada a autoria do homicídio. E agora a gente vê como é que fica o tempo nesta quarta-feira em toda a região. A quarta-feira vai ser com sol entre nuvens, sem chuva. As temperaturas sobem um pouco. Linhares terá mínima de 14, máxima de 29 graus. Em Colatina, a variação entre 13 e 30 graus. São Mateus com mínima de 16 e máxima de 28. Vitória terá mínima de 17 e máxima de 30 graus. E depois do intervalo, a gente vê os destaques de São Mateus, trazendo aqui Conceição da Barra, né, que vive a expectativa pela retomada do turismo, importante fonte de renda do município. É um instante só. De volta com o nosso segundo bloco, trazendo agora os destaques de São Mateus e região. Gente, o turismo foi diretamente afetado, né, pela pandemia do novo coronavírus. Algumas cidades que têm no turismo sua principal fonte de recursos viram a receita cair muito. Conceição da Barra é um desses exemplos e agora o município tenta se reinventar para voltar com as suas atividades turísticas. De acordo com o secretário de Turismo da cidade, enquanto o município não puder realizar as festas tradicionais que atraíam milhares de turistas, a aposta vai ser no turismo familiar. Nós estamos ter que se reinventar, né?
Como todos sabem, turismo de eventos vai estar uns dias paralisado pela multidão e aglomeração que elas se comportam. Então a gente conversa com o governo do estado, a Setur, ela tem pesquisas que indicam que o turismo nosso ela não vai diminuir, ela vai mudar de ramo. Então vai ser o turismo família, turismo de passeio. É o que hoje em Conceição da Barra nós temos bastante locais, que é natureza, né? Então é isso aí que nós estamos apostando nesse novo momento, enquanto as coisas se não normalizam, investir no turismo, desse turismo de qualidade, turismo de aventura, não é? Passeio no Rio Cricaré, passeio nas dunas, visitações em restaurantes, né? Então isso tudo a gente não perdeu essa característica. Simplesmente deixamos um momento de não ter mais turismo de eventos, como Réveillon e Carnaval. Mas logo que passe isso, nós retornaremos a essas atividades também. A ideia do turismo familiar foi bem aceita pelos empresários do setor. Um bom exemplo foi a Festa dos Pescadores, realizada no dia 27 de junho, com a produção da maior muqueca do mundo, numa live com 12 horas de duração. O comércio em si, né, eu conversei com várias pessoas do segmento, eles aprovaram a ideia, abraçaram a ideia até com doações, né, para a gente estar realizando essa muqueca. Comercialmente, para nós não teve tanto, porque a gente não estava recebendo nenhum turista na cidade. Como a hotelaria estava fechada no dia da live, nós não estávamos recebendo ninguém. Mas para a população de Conceição da Barra foi um resgate, né, muito bom, de não deixar de ter a festa, né, que é tradicional de São Pedro, que tem aqui no município, e também não deixar esquecer a muqueca, né, que chegou para ficar no nosso calendário municipal também, essa realização da maior muqueca do mundo. E o interessante foi o quê? Que a associação que organizou, que é a de Marisqueiras, né, que organizou essa muqueca, todo o dinheiro foi revertido para caridades, né? Toda a muqueca foi vendida e foi doada, o dinheiro recebido para a compra de cesta básica, para estar doando para os mais necessitados dessa pandemia. Apesar da flexibilização para a abertura de hotéis e pousadas, os moradores de Itaúnas fizeram uma solicitação ao município para que os estabelecimentos permaneçam fechados até o final de agosto. O distrito de Itaúnas tem pedido ao prefeito uma prorrogação do fechamento. Eles estão muito com medo, receosos, que possa essa reabertura haver um fluxo de turistas. E como lá não tem nenhum caso, eles preferem ainda, inclusive os comerciantes, preferem ficar cautelosos, fechados ainda até o momento, até o final do mês de agosto. Eu creio que o prefeito vai se sensibilizar, vai estudar o caso e talvez faça um outro decreto por distrito, não é? E aqui em Conceição da Barra, a Secretaria de Turismo, nós vamos propor hoje, para dar mais segurança aos turistas, propor hoje a Procuradoria e o Gabinete, um aperto maior na fiscalização da vigilância sanitária. A reabertura ser feita somente com aval tanto da vigilância sanitária quanto da Secretaria de Turismo, para nós acompanharmos bem de perto todos os procedimentos que foram pedidos para a reabertura. Conceição da Barra tem um papel muito importante no turismo capixaba e assim como outros municípios do nosso estado e do país inteiro, né, bastante afetados aí por esta pandemia que paralisou a atividade econômica. Moradores do bairro Ilmo Covre, em Boa Esperança, que fica também na região de São Mateus, ficaram assustados com um incêndio que aconteceu na noite passada e destruiu um galpão que armazena material reciclável. Moradores do bairro Ilmo Covre, em Boa Esperança, ficaram assustados na noite desta segunda-feira com um incêndio que destruiu o galpão que armazena material reciclado. O galpão pertence à prefeitura do município. O Corpo de Bombeiros de Nova Venécia, distante cerca de 28 quilômetros do local, chegou à cidade e conseguiu controlar as chamas. Mas tudo foi destruído pelo fogo. A estrutura do local foi comprometida. Não houve vítimas. Ninguém soube informar como o fogo começou.
A perícia vai apurar as causas do incêndio. Agradecemos aí ao repórter João Batista, que nos enviou os destaques de São Mateus para o nosso Sim Notícias. A gente vê agora como é que fechou o dia o mercado do café. O Arábica tipo 6 está valendo R$ 455 a saca. O Arábica 7, R$ 360. Conilon tipo 7, cotado a R$ 335 a saca. E daqui a pouco, depois do intervalo, você vai ver dicas de uma nutricionista orientando sobre como se alimentar bem nesse período de inverno em que a gente sente mais fome, e acaba comendo um pouco mais, um pouco além da conta. É um instante só, nós já voltamos. Voltamos agora com o nosso terceiro e último bloco. Nesse período de temperaturas mais amenas, é muito comum a gente exagerar na comida, o que leva a uns quilinhos a mais na balança. Sentir mais fome nessa época do ano é comum e requer cuidados. Durante o inverno, bate aquela vontade de comer alimentos mais calóricos, como massas e doces. Isso tem um motivo. Quem explica por que isso ocorre é a nutricionista Michele Coelho. Porque o organismo ele quer gerar mais massa gorda, para poder manter o organismo mais aquecido, tá? Isso é normal no inverno. E aí a gente acaba consumindo mais alimentos ricos em gorduras, Tipo uma feijoada, com bastante arroz, alguma coisa, uma farofa. Também tem a parte dos carboidratos simples, que geram mais massa gorda, que são os doces, os açúcares, e farinha de trigo branco, igual pão francês, bolos. Isso acaba gerando mais massa gorda. Os carboidratos fazem parte da nossa alimentação, mas é muito importante que ela seja equilibrada. O melhor é o quê? Você trocar o tipo de carboidrato, certo? Tipo assim, usar um carboidrato complexo, que é uma aveia, uma granola, um pão integral, uma batata doce. Esses são os carboidratos mais saudáveis, certo? Mas tudo tem que ter quantidade, porque senão também vai aumentar peso, vai gerar, de repente, uma diabetes, vai descompensar alguns exames, tá? E as gorduras mais saudáveis, que é de um azeite, de um abacate, de um coco, de repente, de uma castanha. Claro que não dá para ser em excesso também, porque senão vai ser prejudicial. Nesta estação, o ideal é apostar em pratos mais coloridos, pois eles ajudarão a fortalecer a nossa imunidade, que também é prejudicada com a chegada do frio. Então, tem, de repente, conseguir mais umas frutas ricas em vitamina C, por exemplo, laranja, que é a época, mexerica, kiwi, pimentão também verde, tem bastante vitamina C. O ácido fólico, que é rico no brócolis, nos verdes escuros, espinafre, couve. Isso faz aumentar os glóbulos brancos, que eles ajudam a combater as infecções. Eles reagem bem às infecções, ao combate. Eles que fazem esse papel. A mesma dica vale para crianças, já que elas possuem uma imunidade mais baixa que a dos adultos. Mas nem toda criança come bem, e tem algumas dicas que podem ajudar a melhorar isso. Tentar montar um prato, por exemplo, decorativo, montar uma paisagem com as frutas, com as verduras, legumes, dá para colocar arroz, feijão também, por exemplo, no almoço e no jantar. Mas tentar colocar na internet, a gente consegue muito dessas informações de fotos de pratos assim, Por quê? Porque aí abre o apetite da criança. Se mesmo com essas dicas a criança não sentir o interesse pelo ato de comer, não caia no erro de ir a uma farmácia em busca de suplementação por conta própria. Não dá para ficar suplementando vitaminas ou usar algum suplemento calórico para a criança aumentar de peso assim, não. Tem que ter uma orientação do pediatra ou da nutricionista, ou o conjunto, as duas trabalharem junto. Por quê? Porque o excesso também de vitaminas e minerais, alguns, sobrecarrega o nosso sistema imunológico, entendeu? Sobrecarrega o nosso organismo. Então, isso lá na frente vai ser prejudicial. Então, antes de fazer uma suplementação, o certo é o quê? O pai, a mãe levar ao médico, ao pediatra, ao nutricionista, que vai ser pedido exames para ver se a criança necessita realmente de suplementação. Entendeu? Não pode sair assim chegando e passando suplementação.
Por hoje é só, agradeço a você que também segue nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, no YouTube, dê o seu like, compartilhe os nossos vídeos e reportagens. Obrigado pela sua companhia. O nosso WhatsApp é o 996224547. TV Sim, seu canal local.